Fala galera do canal, esse é um vídeo especial porque hoje, dia 7 de março, é dia do paleontólogo. Feliz dia do paleontólogo pra vocês! E hoje a gente vai fazer um vídeo, uma mistura entre dicas de livro e um vídeo que o pessoal tem pedido há muito tempo, que é como é que a gente se torna paleontólogo, Tito? Então bora falar um pouco do caminho pedregoso, gente. Literalmente. Então, antes de falar sobre os livros, vamos falar um pouco sobre como é o processo de se tornar paleontólogo no Brasil. Para se tornar paleontólogo no Brasil, não existe um curso de graduação, né, Tito? Você tem que seguir dois caminhos base, que seria fazer a graduação em Geologia, que foi o caso que o Tito fez, ou fazer a graduação em Biologia, que foi o caso que eu fiz, e depois seguir uma pós-graduação, fazendo um mestrado e um doutorado, se especializando na área de paleontologia. Tem algum outro caminho, Tito? Em alguns países, feito na Argentina, você tem uma graduação em paleontologia. No Reino Unido você também tem graduação em paleontologia. Mas na maioria dos países, como a Aline disse, é visto como uma especialização. Então você tem a sua carreira, biólogo, geólogo, você se especializa em paleontologia dentre as áreas possíveis. Já me perguntaram também se a biologia e a geologia são os únicos caminhos. Talvez a biologia e a geologia sejam os melhores caminhos. E qual você deveria escolher depende do seu enfoque, depende daquilo que você mais gosta ou daquilo que você é melhor. Então, o caminho da geologia tem algumas dificuldades que, pra mim, talvez não teriam sido na graduação. É mais pedregoso. Não teriam sido tão fáceis. Então, se você não gosta muito de ciências exatas, a geologia ela tem cálculo 1, 2, 3, 4... Física vai até eletromagnetismo, dependendo da escola que você vai. Então, se você não gosta muito de física, química, matemática mais avançado, você vai ter dificuldades na graduação de geologia. Então, a graduação de geologia ela vai te dar um conhecimento amplo em entender o meio em que os fósseis estão inseridos, né, Tito? Isso. Que são as rochas. A biologia, por sua vez, ela vai te dar um background muito grande sobre a evolução da vida em si. Isso. Então, você vai aprender mais sobre os diferentes grupos de animais, sobre como eles interagem com o ambiente, diferente da geologia. Agora, a paleontologia é o casamento das duas, né, Tito? Literalmente então, o casamento das duas aqui, ó. Então, no fundo, o que a gente precisa fazer, mesmo que você escolha, por exemplo, a biologia na graduação, depois, mais tarde na sua carreira, dialogar bem com a geologia. Então, fazer disciplinas, às vezes, na geologia, ou até uma pós-graduação na área de geologia. Uma outra característica que eu consigo notar da graduação de geologia e da biologia é que, na maioria dos cursos das universidades que eu passei, em geral, os alunos de geologia têm muito mais aula de campo. Então, tem muito campo, muita expedição e muita disciplina que te larga no meio do campo. Você tem que fazer o trabalho, tem que voltar, tem que sobreviver e voltar. Na biologia, dependendo da universidade que você for, você praticamente não tem mais aula de campo. Infelizmente diminuíram as aulas de campo nas universidades, enquanto as aulas de campo elas são uma exigência nos cursos de geologia, então eles têm aulas de mapeamento. O que eu optei fazer, no caso, foi a minha graduação em biologia e o meu doutorado eu fiz em geologia. Assim eu consegui casar bem as coisas. E eu resolvi, óbvio, casar com um geólogo, porque aí eu conseguia conciliar bem essa história de paleontologia. Mas ela é muito modesta, porque o doutorado dela foi em geociências e ela trabalha com geologia sedimentar melhor do que muito geólogo mesmo formado que eu conheço. Então, independente da sua carreira, se você quiser ser paleontólogo, você pode suprir as suas deficiências, né, da graduação na pós, ou estudando, tem que ser autodidata um pouco para se superar. Buscando informações paralelas. Então é o que o Tito faz com a biologia e é o que eu fiz por muito tempo e ainda faço com a geologia. Então eu sempre estou lendo livros, me atualizando, nunca é tarde para aprender. Aline, mas você tem doutorado, mas eu ainda faço aula sempre que posso, eu peço para ser aluna especial em disciplinas e acompanhar aulas na área de geociências. Mas o ponto que eu queria chegar antes de começar a falar disso, Tito, era se a geologia e a biologia são os únicos caminhos. Olha, eu conheço paleontólogo que se graduou em geografia e em artes plásticas, que depois fez um doutorado se especializando, ela fez um doutorado se especializando em desenhar folhas fossilizadas de folhélio. Então ela desenhava com as nervuras todinhas que ajudam na identificação dos fósseis, e ela se especializou nisso, era artista plástica. E geógrafo eu conheço alguns, professores, paleontólogos inclusive,
da Universidade do Acre, que eram geógrafos de graduação. E não só de geografia, outras áreas diferentes, não confundam arqueologia com paleo, mas eu conheço pelo menos um paleontólogo cuja base dele foi uma graduação em arqueologia. E depois ele se especializou em paleo. Então, pode ser, existem vários caminhos que levam à paleontologia, depende da sua especialização na pós-graduação e também da sua produção, da sua produtividade. Se sua produtividade ela é focada nessa área, então você é um paleontólogo. Eu conheço um médico, um excepcional médico que é paleontólogo, que é o professor Alvarenga, que ele é um excelente anatomista, a formação original dele é na medicina, mas ele é um paleontólogo que estuda a evolução de aves. Então, hoje ele é locado no Museu de História Natural de Taubaté. Existem sim médicos no Canadá e nos Estados Unidos que também publicam, que são paleontólogos, que fazem... O McIntosh não é médico também? Eu acho que o Rothschild também. Então, cara, é um leque enorme de chance, né? Basta você ser autodidata e se especializando nas Se você publica bons trabalhos em revistas especializadas sobre aquele tema, então você pode ser considerado um paleontólogo. Se passa por peer review, se existem outros acadêmicos especializados que olham o seu trabalho e aprovam a nível internacional, você pode se considerar, se você for publicando, um paleontólogo. Então, só para resumir, para quem sonha em ser paleontólogo no Brasil, qual é o melhor caminho? Ok, depende de você. Se você gosta muito de fazer campo, gosta de exatas, vá pela geologia. Se você gosta da vida, de entender a evolução dos organismos e como tudo isso se deu ao longo do tempo, comece pela biologia. Depois, seu mestrado e doutorado em temas especializados dentro da paleo e, enfim, paleontólogo. E você pode trabalhar depois disso, tanto identificando microfósseis para a indústria do petróleo e mineração, como também... Você pode se tornar acadêmico. Então essas são as principais saídas para um paleontólogo no Brasil. Essa saída para a indústria do petróleo ela é bastante específica, você precisa ter uma formação em geologia, tá? E toda a sua especialização precisa ser nessa área, então você tem o potencial de ser contratado pela indústria do petróleo para trabalhar com isso. Ainda que deu uma caída, né? Com a crise da Petrobras, a contratação de paleontólogos lá deu uma caída, mas eu acho que é a maior empresa de petróleo no mundo, é a empresa de petróleo do mundo com a maior quantidade de paleontólogos contratados. Ela que começou com essa história, não foi? Um dos segredos do pré-sal foi juntar geofísica com paleontologia. Eles pegavam os paleontólogos e estudavam esses microfósseis. Tem um videozinho aqui de cima, geoprocessamento, eu vou botar aqui o link que eu explico como é que eles fazem isso. Com a perfuração, os paleontólogos vão lá e olham no microscópio fósseis que são bem pequenininhos, eles conseguem identificar qual é o tipo, qual é o andar, qual é a idade, o clima, não sei o que, e qual é a área provável de furar o petróleo. Que tem tudo a ver com o ambiente em que o organismo está, né? Então esses microfósseis eles são excepcionais marcadores de paleoambientes, de paleoecologia. Um dos segredos do sucesso da Petrobras foi esse, do boom, né, dos anos 50 para cá, para investigar isso. Então a outra saída além dessa seria você se tornar um pesquisador acadêmico, que é complicado no Brasil hoje. Então é a principal saída do paleontólogo, mas atualmente não está havendo demanda. A gente está com uma excepcional quantidade de paleontólogos formados que desejam seguir nessa área, que estão aí de stand-by porque não aparecem oportunidades de emprego. E já tem alguns indo para o exterior, vários colegas começando a... O exterior, quando tem verba, chama o talento, mas lá fora também não está muito bom a situação, não. Então é um momento meio estranho para qualquer pessoa que queira seguir carreira científica, não estou falando de paleontologia, mas a carreira científica como um todo. Astronomia, a mesma coisa. E não depende necessariamente da qualidade do profissional, porque eu estou vendo colegas absolutamente excepcionais também nesse stand-by, nesse limbo, em busca de uma posição numa universidade para se tornar um acadêmico pesquisador. Então, tá aí o cenário da paleontologia nacional, como você se tornar um paleontólogo. Quem tiver dúvida, deixa comentário aí embaixo. Aproveitando também, o vídeo vai ser um pouco mais longo, porque hoje é um dia especial, a gente vai falar de livros para quem quer entender mais sobre paleontologia de forma geral, quem quer estudar paleontologia e acha que já atingiu assim, o limite de conhecer o básico. Vamos falar um pouco sobre isso? Bora. Geologia ou paleontologia começa? Começa com gel. Então tá. Eu peguei aqui os livros mais básicos para quem quer se aprofundar em geologia logo do início. Dos que eu tenho em cópia física, tem esse Para Entender a Terra, que é um basicão que revisa de uma maneira bem geral todos os aspectos da geologia. Você não precisa ser acadêmico para ler isso, você pode ser da área de direito, de qualquer área,
para ler isso aqui. Tem alguns aqui, uns conceituais, mas a nível básico, isso aqui vai abrir a cabeça. Tanto que tem muitas universidades que usam isso como livro base no primeiro ano de geologia. Para dar a disciplina de geologia geral. Agora, esse aqui é um livro gringo. O pessoal, acho que do Brasil, principalmente da USP, publicou um livro chamado Decifrando a Terra, que eu não tenho cópia física. Ele também é até melhor do que esse aqui, tá? E ele bota um panorama mais brasileiro das coisas. Se for muito caro, quem for procurar aí imediatamente na Amazon, gente, se tem uma universidade na sua cidade, tem nas bibliotecas. Esses livros são extremamente populares, então acho que em qualquer universidade você vai achar por causa da disciplina de geologia geral, né, Lili? Exatamente. O que mais, Tito? Agora esse aqui, se você já tem conhecimento desse para entender a Terra e do Decifrando a Terra, você já tem um conhecimento básico. Tem esse livro aqui, que é Geologia do Brasil, que foi lançado recentemente e ele... Detalhe pro tamanho do livro que o Tito está indicando, sensacional, hein? Gente, mas é cheio de figurinha, olha só, é light, é tranquilão. E você quer saber, o que tem naquela região do Brasil para eu saber se eu posso encontrar fósseis ou não. Aí você tem fotos de afloramento para saber como é que são as rochas, aí quando você está no meio do mato você reconhece. E tem a história de várias bacias. Então esse aqui já é um iniciante para avançado. A leitura ela é mais simples que de um artigo, muito mais simples que de um artigo. É em português, o que é difícil de encontrar. Mas para quem é fascinado por essa história de rochas, geologia, não precisa ser profissional na área, pode ler esse aqui também. Agora, se você for da área da biologia, que tem que aprender geologia e quer ser paleontólogo, tem que ter um conhecimento da geologia do Brasil na cabeça. Tem um livro parecido com esse em inglês, que é Geologia da África, e aí por aí vai. Quando você vai trabalhar num lugar, é legal você pegar esses materiais. Tem um outro livro que é parecido com esse aqui, que eu só tenho em cópia digital, que é Geologia da América do Sul. Tá? Excepcional. É excepcional, ele tem Quer falar? Não, pode comentar. Eu acho que eu tenho aquele do Gondwana. Aquele do Gondwana vai ser bem mais difícil. Esse outro, Geologia da América do Sul, ele é brasileiro também, tá? Inclusive é em homenagem ao Almeida, lá que foi um grande geólogo nos tempos lá da Guerra Fria, mas que ele fez, era old school geologist, aquele que ia com roupinha de botão, gravatinha, sapato social, não faça isso. E aquele maluco que se você mostrasse qualquer rocha de qualquer lugar, ele sabia dizer exatamente de onde saiu no Brasil. Old school geologist. Pega o livro do Gondwana, aquele vermelhinho pra mostrar. Tem esse outro. Existe esse outro livro aqui ele também. É em espanhol, tá? Esse livro é argentino, que é El Continente de Gondwana a través del Tiempo. Já tem uma edição mais nova. Esse aqui é argentino, você talvez tenha que importar, não sei se vai ter na Amazon e tal, mas ele mostra um ponto de vista dos continentes do sul. Dos continentes do sul do Gondwana, então ele mostra de outras regiões e tem um enfoque óbvio na Argentina muito forte, assim como o livro que fala de geologia da América do Sul acaba tendo um enfoque no Brasil, porque os autores são brasileiros. Então, para quem mexe com paleontologia, que é daqui da América do Sul, trabalha com Gondwana, que é supercontinente, vai ter que entender da geologia da Argentina, não tem como. Então, de novo, só lembrando, o que é Gondwana, esse nome bizarro? São todos os continentes que ficam ao sul e estiveram unidos no passado. Então, América do Sul, África, Austrália, Antártida, a Índia, que teve junto ainda dia. O pessoal pensa no glorioso nome do Pangeia, que era quando estava tudo junto, só que o Pangeia era uma colagem de outros continentes, Laurásia e Gondwana. E antes de ter o Pangeia, você tinha Gondwana e Laurásia, e depois que o Pangeia se separou, continuou tendo Gondwana e Laurásia, entendeu? O Pangeia foi o único timing ali de continentes. Então fechou, você tem mais um livro aí, né? Só tem mais um livro. Se você quiser se interessar em outras áreas da geologia, você tem o interesse de começar a ler sobre minerais, sobre cristais. Eu acho que para começar a curiosidade tem esses Gemas do Mundo, que tem fotos práticas de vários tipos de amostras minerais. Tem gente que gosta de colecionar isso. Tem gente que gosta de colecionar. Pequena, eu amava essas coisas, então é um caminho. E já tem alguns termos aqui que se utiliza mesmo na área de mineralogia e de cristalografia para você diferenciar. E aí, a partir disso, você pode partir para os livros mais avançados. Agora é uma área mais
complicadinha de entrar, porque entra muita química também junto. E esse Gemas do Mundo é legal porque ele é meio catalográfico, então dá pra você brincar de Pokémon. Quais são as gemas que eu capturei? Aí você coleciona as gemas, a gente tem que fazer vídeo, né? De mineralogia, de cristalografia também, é muito legal, é um outro universo. Agora vamos falar de paleo. E eu separei um monte de livro, eu vou tentar ser sucinta, falar menos que o Tito. Então, se você quer, no Brasil, o que eu diria como primeiro passo para você entender um pouco sobre paleontologia geral do Brasil, eu vou colocar aqui em primeiro da lista o livro do Anelli. Então, eu não sei se já está esgotado, mas esse livro, Dinossauros e Outros Monstros do Brasil, uma viagem à pré-história, ele traz uma introdução bastante interessante sobre paleontologia geral, de uma forma bem suave, e faz você viajar pelo Brasil conhecendo a paleontologia brasileira. Então, para você começar a se aprofundar no que é a ciência da paleontologia, eu aconselho ele. Então, além de ser um livro de divulgação, já começa a ser um livro-texto interessante, se você quer se aprofundar em paleo. E tem a maravilhosa arte do Júlio Lacerda. Ai, Júlio, eu te amo. Espetacular. Em segundo lugar, eu trago esse livro aqui, na verdade, que é a edição mais recente, mas eu vou mostrar essa outra porque algumas pessoas podem achar mais barato essa aqui em sebo. É o mesmo livro, tá? Só que a edição atualizada. Esse é um livro-texto que ele é utilizado na graduação, no primeiro, quando você está aprendendo paleontologia geral. Esse livro ele tem 3 volumes, eu indico para quem quer começar a se aprofundar em paleo, né, Tito, o primeiro volume apenas, que ele explica técnicas de paleontologia e conceitos de paleontologia de forma bem geral. Então, se você acha que você já esgotou o seu conhecimento lendo sobre coisas de divulgação na área de paleo, esse é o próximo passo para você. Então, quem não encontrar esse livro ou achar esse livro aqui muito caro, tem esse outro livro aqui que o conteúdo é praticamente o mesmo, né, Tito? E que você não vai estar perdendo nada em relação a esse. Então, tá aqui Paleontologia, o autor é Ismar de Souza e Carvalho, que não é o autor, na verdade é o organizador. Os autores são diferentes nos vários capítulos. E esse livro aqui seria uma única edição dele. Ele teria um volume só esse, ou esse é o que tem 2? Bom, não sei. Mas esse outro aqui. A seguir, eu vou trazer esses 2 livros que são muito semelhantes. Um deles que me fez me apaixonar por paleontologia quando eu estava no início da carreira, que é esse aqui que é dificílimo achar, tá, gente? Que é a História Geológica da Vida, da Ailey McAllister. A Ailey McAllister, ela resumiu nesse livro tudo o que aconteceu com a vida ao longo da história geológica. Ele está bastante desatualizado hoje, mas ele é tão didático que eu aconselho até hoje as pessoas a começarem a estudar a história da vida por ele. Esse é um outro livro em espanhol que é muito parecido, talvez um pouco mais completo e mais atualizado que esse aqui, que é La Historia de la Vida en Pocas Palabras, então, da Teresa Sánchez. Também é aconselhado para quem quer entender de forma resumida, nada grosso igual do Tito, para quem quer entender de forma resumida a história da vida na Terra ao longo do tempo. Talvez um pouco mais completo, um próximo passo para aqueles, é esse livro em espanhol que chama Vida en Evolución, do Sebastián Apesteguía e do Roberto Ares, que eles contam a história da vida de uma forma um pouco mais incrementada do que esses 2 livros que eu mostrei antes. Ele é em espanhol também, não é difícil de entender, tá? Para quem é de língua portuguesa, talvez seja um pouco difícil encontrar para comprar só. Não sei se já tem uma edição nova também, vale a pena checar. E por fim, para quem quer entender como é o trabalho de um paleontólogo, como a gente vai atrás de fósseis, como é o processo de pesquisa, tem este livro aqui, que é um livro de divulgação, mas que eu considero super didático. E tem em português, que é em inglês ele chama Your Inner Fish. Em português, eu acho que se chama A História de Quando Éramos Peixes. Nós todos somos um tipo de peixe, Aline? Sem dúvida. E vocês vão entender sobre isso que a gente está falando quando vocês lerem esse livro, mas principalmente vão sacar como é que funciona essa busca por fósseis. Se a gente sai por aí batendo pedra igual um doido em qualquer lugar para tentar encontrar fóssil, como é que é o processo de busca por fósseis? Então o autor desse livro é o Niall Shubin. Aconselho de longe, quem não sabe inglês, leia a versão em português, que seria A História de Quando Éramos Peixes. E entenda como é o trabalho de um paleontólogo e se é isso que você quer para sua vida. Ou se não é isso que você quer para sua vida, acompanhe a aventura junto com ele, que é sensacional igual.
agora um lançamento, tá? Dos nossos amigos Reinaldo Lopes. Deixa eu ostentar Pirula. Que a gente tem, olha só, aqui a nossa dedicatória do Pirula e do Reinaldo. A gente recém ganhou, né, Tito? É, claro. Então, fala aí mais sobre esse livro, Tito. Então, eu não li ainda, tá? Ele entregou pra gente ontem. Agora parece que tá muito bem organizado, ilustrações. Ele é um livro feito, não precisa ser acadêmico, tá? Você pode... Na verdade, ele é feito para o público leigo, para quem não entende como se dá o processo evolutivo. Por exemplo, se você tem algum parente, algum primo, mãe, pai, tio, e que você quer explicar um pouco evolução, tá? De um jeito simples e até engraçado, esse livro aqui é aconselhado, tá? Eu já dei uma folhada, eu gostei do jeito que ele é construído, eu adoro a linguagem do Reinaldo, o Pirula deu um tempero sensacional aqui, a combinação dos dois ficou um casadinho, ó, perfeito. Então, apesar de não ter lido ainda, na próxima dica de livro, o próximo vídeo de dica de livro, eu já volto com uma resenha pra vocês. Mas desde já, pelo que eu já folhei, por algumas coisas que eu já li, tá super indicado. Pronto. Eu acho Tem mais alguma consideração pra agora? Porque o vídeo tá ficando muito longo. Foi um super vídeo de Dia dos Paleontólogos, gente. Então... Em breve a gente vai lançar outros vídeos que a gente tinha falado. A Aline vai falar da Mary Anning. Ele prometeu esse vídeo, é culpa minha que ele não lançou ainda, porque eu tô sendo bastante criteriosa. A história da Mary Anning é muito importante pra mim e pra muitas mulheres na paleontologia. E ele é um vídeo que precisa de mais edição, porque tem cenas no espaço outside, tem cenas fora. A Aline foi na cidade da Mary Anning e tem cena dela escavando lá na cidade, na Inglaterra, da Mary Anning. Então vai ser muito legal, gente. Então tem que fazer algumas legendas, porque às vezes... por causa do vento na costa jurássica ali, não dá pra entender o que eu falo. Então, vai ter que demanda muita edição. Vai ter que ter narração da Aline, então é mais elaborado. Então o Tito queria lançar, mas eu falei, não, espera, ele tem que ser perfeito. Tá. Então fica aí na lista. Além do mais, espero que em breve a gente traga alguns vídeos dessa nossa viagem legal pra Europa. Sim, que além de visitar a costa jurássica, a gente foi atrás da tumba do Wallace. Acabou indo parar na tumba do Wallace. E aí eu queria muito falar do Wallace, porque a gente sempre destaca o Darwin e o Wallace fica de lado. Então... E eles chegaram a uma ideia espetacular, de forma independente, e tem uma história super legal muito aí legal aí, a moral da história. Então é isso, galera. Olha, esses vídeos a gente mantém por causa da ajuda de muitos de vocês aí. Tem esse linkzinho aqui em cima que aparece no final de cada vídeo e na descrição. Então, quanto mais gente ajudar, vai ajudar a gente a cobrir os gastos, a gente produzir os vídeos, manter o canal, a rede toda de colecionadores de ossos. E também tem os vídeos, os livros da gente, os nossos produtos na lojinha lá, então nunca deixe de dar uma olhadinha para ver se tem alguma novidade. A gente vende réplicas de fósseis, e tem o livro do Realidade Oculta, em breve vai ter mais coisa também. E outra coisa, às vezes a gente demora um pouco para lançar vídeos por causa do nosso trabalho com pesquisa, tá? Então fica uma justificativa aqui pra vocês. Editar vídeo dá um pouquinho de trabalho, mas graças às pessoas que ajudam, muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada a todos que ajudam, não só financeiramente, mas divulgando pra caramba. Igor, um abraço pra você que ajuda a gente pra caramba, Igor Lemos. E a Thaísa, um monte de gente que ajuda muito a gente. Patrícia, Esteban. Muito obrigado. Muito obrigada. E a gente se vê no próximo. Então até mais, galera. Um abração pra vocês. Tchau, tchau. Você pode nos ajudar a produzir mais vídeos como esse, fazendo uma doação pelo nosso canal. Junte-se a outros apoiadores e ajude a realizar nosso sonho de divulgar ciência de forma livre em nosso país.